Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel e eu sou um super mega fã do Brasil. É isso mesmo, eu sou um super fã do Brasil e hoje trago-vos aqui um vídeo recomendado lá no meu Instagram. Porque é que o sul do Brasil é muito mais rico do que o norte. Mas atenção, se nós pararmos para pensar, vocês há de ver que a maioria dos países ricos, atenção, não estou a falar no Médio Oriente, estou a falar aqui mais para o Ocidente, a maioria dos países mais ricos são aqueles que são mais frios. E o sul do Brasil é mais frio que o norte. Então, talvez até aí seja um fator que faça com que o Brasil no Sul seja mais rico do que no Norte. Bom, eu não sei, isto é o que o vídeo nos vai mostrar, se realmente é isso, mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. Eu sei que tenho andado assim, um pouco vai, não vai, digo-te já estou bem, depois não estou nada bem. Eu hoje ainda me sinto um pouco assim entupido do meu nariz e com alguma dificuldade aqui na minha voz, mas eu espero começar a cumprir com aquilo que eu vos prometo, que é pelo menos um vídeo por dia. Sem mais delongas, bora para o vídeo, inscreva-se, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. Os links para todos os meus canais do YouTube estão aqui na descrição do vídeo e para o meu Instagram também. É lógico, o link para o vídeo que eu vou reagir também vai ficar aí. Tem o título que é Porque é que o sul do Brasil é mais rico que o norte do Brasil. Vai ficar aí o título e o link para vocês visitarem este canal e deixarem também lá o vosso apoio, ok? Então agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo, vamos descobrir então o porquê. O Brasil é o país mais rico da América do Sul, sendo a nona maior economia do mundo. Em 2021, seu PIB chegou a cerca de 8,9 trilhões de reais. Mas se dividirmos o país ao meio, separando entre norte e sul, vamos perceber uma grande desigualdade econômica entre as regiões. A divisão norte ocupa mais de 60% da extensão do Brasil. Porém, mesmo com maior território, ela representa menos de 30% do PIB brasileiro. Pesquisas do IBGE estimam que cerca de 36% da população brasileira moram nas regiões norte e nordeste do país. Mesmo possuindo uma população menor, as regiões juntas concentram 58% das pessoas que vivem em situação de pobreza no Brasil. Cerca de 48% dos habitantes do Nordeste e 45% dos habitantes do Norte são considerados pobres. Já na lista dos 26 estados que mais geram riqueza per capita, os 10 mais ricos estão na divisão Sul e os 10 que menos geram riqueza estão na divisão Norte. O índice de desenvolvimento humano é maior na divisão Sul, com estados como Santa Catarina e São Paulo aparecendo nas primeiras posições. Por outro lado, os estados com pior nível de desenvolvimento são Alagoas e o Maranhão. Além disso, 10 entre as cidades mais pobres do Brasil estão situadas nos estados do Nordeste, com altas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. Segundo um estudo feito pela FGV, revelou que no ano de 2021, o estado com menor taxa de pobreza foi Santa Catarina, com apenas 10% de sua população. No outro extremo, temos o Maranhão com 58% de seus habitantes em situação de pobreza. Mas afinal, o que causa tanta discrepância entre a divisão Norte e a divisão Sul? É exatamente isso que veremos ao longo desse vídeo. Então vamos voltar para o ano de 1500, quando o navegador português Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil ao chegar na atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Durante a colonização, as regiões mais exploradas foram o Nordeste e Sudeste, pois possuíam um clima favorável para a produção de cana-de-açúcar, que na época era um produto muito valorizado na Europa e gerava grande lucro para os portugueses. Enquanto isso, as outras regiões do Brasil, de 1500 a 1800, não tiveram tanta importância. Dessa forma, a região Nordeste foi muito valorizada até o século XVIII por conta da cana-de-açúcar, mas isso chegou a um fim quando a concorrência com outras colônias, como Cuba e Porto Rico, passaram a competir com o Brasil, o que gerou a queda no preço do açúcar no mercado internacional, dificultando toda a produção. E assim iniciaram novos ciclos de exploração. O primeiro foi em Minas Gerais, com a mineração de ouro na região, e por fim, o ciclo do café no Sudeste, o que fez com que a economia ficasse
focada nas regiões mais ao sul do Brasil pelos próximos séculos, com a região Nordeste ficando mais esquecida. Mas não só fatores históricos podem explicar a discrepância entre as regiões. A presença da floresta amazônica na região norte, que possui 6.700.000 km², sendo que 60% dela fica em território brasileiro, dificultando o avanço para o norte, já que as construções e o desenvolvimento na região são limitadas exatamente pela floresta. Até hoje existe apenas uma via terrestre que liga o Amazonas ao restante do país, a BR-319, que foi inaugurada em 1976 e mostra como ainda é frágil a infraestrutura presente na região norte. Uma coisa que valida ainda mais isso é a população dos estados do norte e a comparação com suas capitais. O estado do Amazonas tem quase 4 milhões de habitantes, mas mais de 2 milhões estão na capital Manaus. O mesmo acontece com o Amapá e sua capital Macapá, que concentra pelo menos 50% de toda a população do estado. E para ver como isso não acontece tanto no sul, Porto Alegre tem cerca de 1,5 milhão de habitantes e o Rio Grande do Sul tem cerca de 11 milhões, mostrando que a população não está tão concentrada devido às dificuldades de expansão que a Amazônia causa. Além disso, a área formada pela floresta causa vazio demográfico no local, como mostra o mapa populacional do Brasil, no qual podemos perceber que a região menos ocupada é justamente onde a floresta se encontra, e o mesmo acontece com países que abrigam as outras florestas equatoriais do planeta, como no Congo e na Indonésia. Para visualizarmos esse fenômeno, esse é o mapa populacional do Congo. As áreas mais ao norte são onde tem a maior quantidade de área florestal preservada, e é justamente a região menos povoada do país. Então, realmente parece existir uma correlação entre uma baixa população e uma grande floresta que impede o povoamento. E todos esses fatores históricos e geográficos fizeram com que a divisão sul se tornasse mais atrativa para o início da industrialização, o que aumentou ainda mais as diferenças econômicas em relação à divisão norte. Por isso, as regiões mais industrializadas do Brasil são o Sudeste, com cerca de 58% da indústria, e o Sul, com 19,6%. Bem diferente das regiões Nordeste, com apenas 9,9%, e Norte, com 6,9%. O Centro-Oeste fica por último, com bem menos do que isso. Por isso, é fácil de se imaginar que grande parte das maiores empresas do Brasil, incluindo multinacionais como a Microsoft, estão sediadas no sul do país. São Paulo é a sede de empresas como Petrobras, Ambev, IBM. O Rio de Janeiro abriga, além da Petrobras, empresas como JBS, Oi e Vale. Curitiba é a sede do Itaú. Apesar de grandes empresas estarem presentes em várias cidades do país, um estudo criado pela Endeavor aponta que o índice de cidades empreendedoras no ano de 2022 mostrou que São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Vitória e Belo Horizonte como as 5 cidades mais influentes e bem desenvolvidas com relação à presença de grandes empresas. Todas essas estão na divisão sul e não na divisão norte. Mas o que leva as empresas a investir mais na divisão sul? Os motivos são muitos, como a localização geográfica das regiões, que possuem um fácil acesso a rotas comerciais e portos, fator que facilita a importação e exportação de produtos. Um mercado consumidor mais amplo, pois o poder de compra da população nessa região é muito maior que na divisão norte do Brasil. Maior capital humano e mão de obra qualificada, devido ao acesso e incentivo à educação. Inovação e ambiente de negócios favorável, já que a região possui facilidade de comunicação, instituições de pesquisas, parques tecnológicos e uma maior proximidade com outras empresas, o que atrai mais as multinacionais. Tudo isso funciona assim. A divisão norte acabou ficando mais pobre, por alguns fatores históricos e geográficos. Já a divisão sul, mais rica. A questão é que quando uma região se desenvolve muito mais que a outra, durante muitas e muitas décadas, a região mais próspera tende a ficar cada vez mais próspera, justamente porque as empresas e pessoas tendem a buscar a região de maior desenvolvimento para se estabelecer, o que acaba prejudicando a região justamente mais pobre, no caso, o Nordeste. É uma bola de neve, onde empresas e pessoas buscando melhores oportunidades vão cada vez mais para as regiões mais ricas. Apesar da divisão norte ser rica em recursos naturais, a falta de investimento e oportunidade de emprego, falta de infraestrutura e acesso à educação, à saúde e serviços básicos como energia elétrica, água potável e saneamento acabam afastando as grandes empresas. A fonte de renda das regiões é predominantemente agrícola, mas faltam investimentos para modernizar os processos de fazendas e aumentar a produção. Além disso, a falta de indústrias dificulta o acesso a empregos formais. A má infraestrutura é um grande desafio para as empresas,
pois a falta de pessoas, estradas, portos e aeroportos aumenta o custo e os riscos de transporte e dificulta o acesso a matérias-primas. E todos esses motivos impactam negativamente a região, que tem dificuldade em se desenvolver e prosperar, já que as empresas não veem bons motivos para investir nos estados ali presentes. E esses foram os diversos motivos que influenciam a economia brasileira, fazendo com que a Divisão Sul ficasse mais rica e mais desenvolvida do que a Divisão Norte. E você sabia disto? Eu não sabia, não fazia ideia que era por estes motivos todos. E é lógico que vão-se acumulando cada vez mais a sul grandes empresas, grandes nomes e grandes negócios. E claro, eles querem sempre ficar juntos. O que vai acontecer é quando não houver espaço, eles vão caminhando para o norte, como é lógico, mas isso vai levar muito, muito tempo. É pena que realmente o Brasil, mesmo ao norte, tem um super mega potencial, mas lá chegará, e eu tenho fé nisso, nisso e muita coisa, porque eu adoro o Brasil. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que se tenha esclarecido aqui com muita coisa. Espero, se não for totalmente de acordo, deixe aí nos comentários aquilo que você não concordou acerca do vídeo. Eu concordei com tudo porque eu não conhecia história nenhuma acerca dos motivos de porque é que o Sul é mais rico que o Norte. E se você é do Norte e acha que o Norte é mais rico que o Sul, deixe aí nos comentários, dê-me a sua opinião, porque todas as opiniões são válidas, não vale guerrear, porque cada pessoa é um universo e tem o direito a expressar aquilo que pensa, ok? E é bom que os outros saibam ouvir e tirar coisas boas, mesmo quando achem que a pessoa não está a ser realista ou qualquer coisa do género, ok? Então é isso mesmo, espero que tenham gostado do vídeo e eu espero voltar amanhã um bocadinho melhor porque agora ainda não me sinto assim 100%. Então, até amanhã. Bye!